Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus. Estamos começando aqui mais um tempo, né, de comunhão, em nome de Cristo Jesus, poder assentar ao redor dessa mesa, como família, como irmãos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, assentados aí ao redor do Pai e sermos ministrados. Serjão, abração aí, querido. Forte abraço aí. E então, tantos irmãos, amigos aí, ó, entrando, graças a Deus, ainda dá tempo de você convidar outras pessoas. Adelardão, homem de Deus, forte abraço aí, né? E a gente poder estar junto, entrar mesmo assim. Eu tenho compartilhado muito sobre isso, né? Repartindo aqui com vocês o que não conhece, né? Quem não conhece, valeu, Fernando, que bom que você vai estar de plantão aqui. E quem não conhece a Deus como Pai, né, quando entra, eu fico imaginando, imagina assim, né, aquela cena assim, o rei sentado no trono lá e todos os seus servos ali, né, os seus vassalos, enfim, aquele ambiente assim da corte. Então todo mundo assim que não conhece a intimidade do rei, quando está naquele ambiente, está diante de um trono de poder. Mas aí entra naquele ambiente um filho. E aí o filho olha para o mesmo trono, é o mesmo trono, é o mesmo rei, é o mesmo ambiente. E no entanto, como Paulo diz, para o filho, aquele trono é um trono de graça. Então enquanto todo mundo se aproxima de Deus com medo, né, com veneração, com devoção, nós nos aproximamos de Deus com ousadia. Isso não quer dizer imprudência, nem com desrespeito, com petulância, mas não, nós entramos com ousadia, porque conhecemos, é o nosso Pai. Então é com esse espírito que nós nos assentamos agora na mesa, nesse tempo aí da viração, para sermos ministrados, para compartilhar. Ontem a gente apresentou uma proposta aí de mentoria, né, que vai estar sendo promovida aí pela Total, juntamente aí com o Léo. Então, muita gente já me mandou mensagem dizendo que tentou inscrever lá e teve dificuldade. Então, entra lá no site, né, do Instituto Total. Então, Total Edu. Entra lá, www.totaledu.com.br. E aí você vai ter lá mais informações, como é que você pode participar, tá bom? Muita alegria, muita gratidão mesmo por estar nessa mesa com todos aqui, né, na presença do nosso Pai, entrar com ousadia na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, bendito Pai, Senhor. O Senhor é Senhor de tudo e de todos e é o nosso Pai. Nada pode escapar à tua vontade, aos teus desígnios. Tudo o que o Senhor estabeleceu se cumpre. E o Senhor confiou isso aos seus filhos. Nós somos filhos, amigos, e o Senhor não esconde de nós os segredos do teu coração. Os amigos não escondem os segredos do coração para o outro. E aí o Senhor revelou isso para nós. Nós não precisamos viver ansiosos, perturbados, confusos, porque o Senhor vai revelando a nós os teus planos, o Senhor conversa e nos ensina a respeito. Nós sentamos nessa mesa e o Senhor vai nos ensinando a respeito daquilo que são os mistérios do teu coração e nós não precisamos ficar ignorantes a respeito de coisa alguma. Muito obrigado, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, o primogênito de muitos irmãos. Amém. Graças a Deus. Gente, é o seguinte, eu estou sempre aqui, né, conversando com Deus e meditando aqui e buscando de Deus assim, ser sensível a partir daquilo que todo mundo vai compartilhando, conversando, os testemunhos, os comentários, as perguntas. Então a gente vai procurando assim ter sensibilidade para ouvir Deus e ir traduzindo isso aqui na mesa, na relação.
Então, ontem nós inauguramos aqui a nossa caixinha de perguntas, né? A gente já tinha feito algumas lives de perguntas e respostas, mas ontem a gente inaugurou essa ferramenta. Eu quero agradecer minha professora dedicada, estimuladora, a minha nora, Ana Rassi, ela que fez o maior empenho, me pegou e me puxou e falou assim: sogro, vai, vamos fazer. E aí ela me pegou aqui de empreita aqui, me ensinou a usar, como é que faz, como é que responde, foi muito legal. E o fruto disso também foi muito bom, né? Assim, o testemunho de muita gente, as perguntas que foram feitas, eu achei muito legal poder ter esse recurso a mais para repartir e compartilhar com os irmãos. Então, aí eu senti de Deus da gente fazer o seguinte: essa semana especificamente, como surgiram lá algumas perguntas que eu acho assim que foi lá, respondeu de forma sucinta, objetiva, está respondido, mas eu creio que seria legal, algumas dessas perguntas eu gostaria de me deter um pouco mais, né? E aí a gente vai, essa semana nós vamos escolher 5 das perguntas da caixinha lá e vamos conversar um pouco mais demoradamente sobre elas, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Bem, agora eu vou tirar momentaneamente aqui os comentários e a gente vai conversar. A pergunta que nós vamos abrir aí esse período aí, né, de mesa compartilhada aqui na viração do dia, é que alguém perguntou por que é tão difícil, né? Já que perdoar, que o amor perdoa, por que é tão difícil a gente perdoar as pessoas que a gente diz que ama, né? E então essa dificuldade, na verdade, né, por que é na nossa cabeça? Porque a palavra de Deus é para destruir sofisma, né? Por que a gente diz que é tão difícil, é mais difícil às vezes perdoar as pessoas que amam? Porque na verdade, às vezes a gente não ama como pensa que ama. Então, às vezes a forma como nós estamos conceituando o amor precisa ser revista. E aí, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, para a gente falar de amor e entender como é que o amor é traduzido em perdão de fato. E aí a gente vê aqui 1 Coríntios 13, mas para entender, né, para ser ministrado nessa palavra, a gente tem que pegar a introdução que fica lá no finalzinho do capítulo 12, que Paulo diz assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí o que é esse caminho mais excelente? É o amor. Então eu preciso entender que o amor é um processo, amar é um processo de maturidade, de amadurecimento. Então a gente vai amar de fato na medida em que a gente for desenvolvido no conhecimento desse amor. Por isso que Paulo ora tanto, ele diz assim: eu oro para que vocês, arraigados em amor, possam ser fortalecidos no homem interior, para pleno conhecimento do amor de Deus, até que vocês sejam cheios da inteira plenitude de Deus. Pedro, escrevendo sobre isso, ele diz assim: se a nossa fé não evoluir, se a gente não pegar a fé e não evoluir para os afetos, para o amor, então eu preciso pegar a minha fé, que era lá primária, básica, e eu tenho que desenvolver. Paulo chama isso de desenvolver a fé à plena maturidade. E a plena maturidade é amar como Cristo nos amou. Amém? E aí, Paulo falando sobre isso, ele diz: seguindo a verdade em amor. Não é com amor, não, é em amor. Ou seja, amor define natureza, define identidade. Amor não é o que nós sentimos. Amor não é o que nós queremos. Amor é quem nós somos. Então, eu tenho que amadurecer
na consciência da pessoa que eu sou, formado a partir da semente incorruptível do amor de Deus. Então isso é um caminho mais excelente. E aí ele fala então que nesse caminho mais excelente eu vou entender que o amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Glória a Deus. Então, o amor tudo suporta. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Por isso que é seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então o amor nos leva à plena maturidade em todas as coisas. Então o amor é sinal de maturidade. E a plena maturidade do amor não é o quanto eu gostaria de ser amado. A maturidade do amor é o quanto eu amo na mesma medida em que fui amado. E fui amado pelo único ser que é absolutamente feito de amor, que é Deus. Então eu sou filho do amor de Deus. Então quando eu digo que eu sou filho do amor de Deus e que Cristo é a encarnação desse amor, ele é o primogênito de muitos irmãos, esse filho do amor de Deus não é que Deus simplesmente nos amou. Deus, em nos amando, nos transmitiu, nos concedeu, nos comunicou, implantou em nós a condição de amar como Ele ama. Então o propósito de Deus não era em nos amar, continuar nos amando indefinidamente e a gente ser grato a Deus por ser amado por Ele para sempre. Não, o segredo não é ser amado por Deus para sempre. O segredo é, tendo sido iluminado pelo amor de Deus, porque Ele nos amou, então percebendo que eu fui amado pelo amor de Deus, agora eu vou seguindo a verdade em amor, vou crescendo nesse caminho de conhecimento, e essa semente do amor de Deus na minha vida vai me transformando à semelhança do meu Pai, de modo que ao fim eu possa amar como Ele nos amou. Então, e aí o texto aqui diz claramente, então, por que às vezes tem tanta dificuldade de falar assim, mas a gente tem mais dificuldade de perdoar quem ama? Porque, na verdade, há uma tendência da gente confundir amor com desejo. E o desejo é um impulso natural, é a forma como as minhas carências e necessidades são traduzidas. Então eu desejo aquilo que me dá saciedade, aquilo que me satisfaz. Então eu tenho uma tendência de achar que eu amo muito aquilo que me agrada, aquilo que me sacia, aquilo que me faz feliz. Então muitas vezes as pessoas dizem, eu amo muito isso, amo muito aquilo, amo muito fulano. E na verdade isso não é amor. É a forma como eu encontrei um meio de saciar, de arrefecer, de controlar o meu apetite, o meu desejo. Mas como o meu desejo é insaciável, como a palavra de Deus diz o quê? Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Nós temos um ventre que é insaciável, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então a gente ama nesse caminho de satisfação, enquanto a relação é satisfatória. Por isso que quando essa relação deixa de satisfazer, eu me sinto o quê? Desapontado. Então muitas vezes eu estou magoado com o pecado do outro e tenho dificuldade de perdoar, porque o pecado principal do outro foi não me satisfazer. Então muitas vezes eu não estou sofrendo
as consequências do pecado do outro no outro. Eu estou sofrendo o prejuízo do pecado do outro em mim. Por isso que ele diz o quê? O amor é paciente. E por que ele é paciente? Porque ele é bondoso. Então o amor trata com bondade. O amor trata com bondade. Ele não se apropria no sentido da posse. Então o amor assume a responsabilidade, mas não abusa do direito. Então por isso que o amor sempre age com justiça. Porque o principal direito de quem ama é assumir a responsabilidade e não garantir o benefício. Então, a nossa dificuldade em perdoar as pessoas que a gente diz que ama é porque muitas vezes a gente não ama, a gente gosta. E a gente gosta da pessoa naquela versão. Se ela apresentar uma versão assim um pouco menos palatável, menos prazerosa, eu me sinto ofendido. Eu me sinto prejudicado, prejudicado, porque não era o que eu esperava. Não era o que eu desejava, não era o que eu gostava. Então, em algum momento, a pessoa deixou de ser o que eu gosto. E como ela deixou de ser o que eu gosto, e consequentemente ela deixou de ser o que eu preciso que ela seja, aí eu tenho dificuldades em perdoá-la, mesmo dizendo que a ama, porque na verdade eu não amava, eu precisava dela. Eu tinha necessidade dela para alimentar a minha carência, o meu apetite e a minha satisfação. Então, na verdade, eu era um usuário da pessoa. Eu fiz de tudo para ter aquela pessoa na minha vida, mas eu sinto a posse dela porque eu sou o seu principal usuário. Então, às vezes, a gente tem essa tendência de ter esse tipo de relação com Deus, com as pessoas, com tudo. Então muitas vezes as pessoas dizem, eu amo Jesus, até o momento em que ele resolve não fazer aquilo que a gente acha que precisa. Então por isso que às vezes muitas pessoas devotas se sentem desapontadas quando em tese as suas orações não foram ouvidas no seu momento de maior necessidade. Então ela se desaponta. Então a pessoa mais difícil de perdoar na nossa vida é Deus. Então por que o Caim matou o Abel? O Caim matou o Abel porque ele não podia matar Deus, porque ele não conseguia perdoar Deus por ter se sentido rejeitado. Porque para o Caim aquilo era uma situação assim grave. Ele precisava se sentir aceito. E na medida em que ele não se sentiu aceito, ele achou que estava sendo rejeitado, porque Deus não se agradou do coração dele e quis tratar com ele, ele não era capaz de assimilar aquilo, e a raiva dele, o desapontamento, a mágoa dele de Deus foi tão grande que ele matou o primeiro devoto de Deus que ele viu pela frente, ele foi lá e acabou com o culto. Então, as pessoas pensam que às vezes os religiosos, deixa Deus ministrar o nosso coração, as pessoas às vezes pensam que os religiosos têm raiva uns dos outros, mas muitas vezes o religioso tem raiva de Deus, porque eles ficam disputando para quem Deus vai dar razão. E como às vezes fica parecendo que Deus está dando razão para um outro devoto que não seja eu vou lá matar ele e vamos ver se o Deus dele é capaz de protegê-lo. E aí, se eu matar ele, talvez é porque Deus não estava tão assim indiferente ao que eu tinha feito. E aí por isso que eu perco a paciência muito facilmente. Por que a gente perde a paciência muito facilmente? Porque a gente quer ver a necessidade satisfeita a qualquer custo. Amém? Aí tem um outro tipo de amar na nossa cabeça, que é o primeiro é esse amar erótico, esse amar assim instintivo,
esse amar assim visceral, do prazer, né, da lascívia, do desejo satisfeito, de querer devorar o bem amado, né? Então aquela coisa de eu projeto para a pessoa todos os meus apetites, eu quero devorar, como se ela fosse alimentar. A gente tem até essa coisa, né, de falar assim, Deus é do tamanho do buraco que a gente tem no coração. Que coisa, né? Então fica parecendo que Deus vem para preencher uma carência. Deus era só o que estava me faltando. Então será que a gente ama de fato a Deus porque Ele é só o que estava faltando? Ele veio preencher o buraco, o vazio que eu tinha na vida. Isso é complicado. E aí você passa desse nível visceral, desse nível assim instintivo, para um nível um pouco mais cognitivo, que aí não é esse amor que eu preciso, né? Eu amo aquilo que me satisfaz, mas eu amo aquilo que me interessa, que aí Paulo diz, então o amor não procura seus próprios interesses, por isso ele não se irrita. Então do mesmo jeito que ele é paciente, porque ele é bondoso, o que quer dizer bondoso? O amor está sempre fluindo de dentro para fora. É bondade, Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque toda a sua motivação, Deus só é movido de um desejo de dentro para fora. Então toda a vontade de Deus é doar espontaneamente. Então isso é característico da natureza do amor de Deus. Então Deus não é voraz, Ele não é faminto. A boca de Deus não é a boca que come, é a boca que fala. Por isso que Deus criou, disse Deus. Então a primeira coisa que nós vimos de Deus é um Deus oral, mas um Deus oral como quem fala, e não um Deus oral como quem come. Depois o mundo começou a ser devoto de deuses que comem crianças. Aí começaram a sacrificar as virgens, sacrificar as crianças, sacrificar os aleijados. Então nós fomos encontrando formas de divindade que era devorador de gente, devorador de bicho, devorador de tudo. E aí a gente começou a achar que Deus tinha essa voracidade. Depois a gente começou a achar que Deus era um negociador, que na verdade ele não era tão voraz, mas ele gostava de ser venerado, né? Ele gostava de ser admirado. E ele só respondia a quem o admirasse mais, a quem o exaltasse mais, porque Deus tem essa carência de reconhecimento. Ele não é mais aquele Deus primitivo que devora crianças, mas ele é um Deus sofisticado, ocidental, que negocia bem seus recursos, ele não é de fazer negócio com qualquer um. E aí o texto está dizendo, o amor não busca seus próprios interesses, por isso ele não se irrita. Então quando eu identifico o desapontamento, quando eu identifico a insatisfação ou a irritação, então é porque ela não era amor. Então por que eu digo, a gente tem dificuldade de perdoar quem ama? Por que dificuldade de perdoar quem ama? Porque eu estou muito irritado, estou muito desapontado, estou muito ferido. Ela podia ter feito isso com qualquer um, menos comigo. Não. Então eu vou dizer uma coisa, se alguém tem que fazer alguma coisa errada, se alguém tem que trair, se alguém tem que cometer qualquer barbaridade, é melhor que ele cometa isso contra quem o ama. Porque se ele cometer qualquer deslize, qualquer insensatez contra quem não o ama, ele está frito, porque ele vai ser queimado vivo, ele vai ser destruído. Mas se eu tiver que cometer algum erro e cometer esse erro contra alguém que ama de fato, então eu estou seguro porque essa pessoa vai ser pura bondade, orientação, direção, vai me corrigir com justiça e não vai me entregar a sua irritação, porque não estava se relacionando comigo nem pela sua necessidade, nem pelos seus interesses. Então muitas vezes o que eu estou chamando de amor ou é a satisfação da necessidade ou é a contemplação do interesse. Porque às vezes eu nem estou mais assim, eu não preciso tanto daquilo. E até nem é aquilo que eu gosto mesmo. Às vezes assim, você está com uma pessoa que nem é tudo aquilo, você nem gosta tanto, mas é interessante. Aí você supera o que você não gosta por conta daquilo que te interessa. Mas do mesmo jeito que agora, às vezes, você não se desaponta tão facilmente porque aquela pessoa não se satisfaz, mas você também agora já fica irritado porque, além de não se satisfazer, ela também não corresponde aos seus interesses. Então, naquela pessoa você não tem nem satisfação e nem felicidade. E aí o que acontece? Então o amor se revela na sua plenitude. E aí o que o amor é? O amor não é
buscar aquilo que me satisfaz. Não é o tanto que eu gosto e nem preciso. E o amor não é contemplar os meus interesses. Então não é aquilo que me interessa, que me promove. Não. O amor é uma ação absolutamente espontânea, é uma iniciativa primeira de entregar à pessoa que eu amo, e não de trocar, de seduzir. Então muitas vezes, no meu instinto de satisfação, eu seduzo, eu atraio, né? Como a serpente atrai o bote, seduz. Então muitas vezes eu costumo dizer que algumas declarações de amor que a gente faz não são declarações de amor, são baba de jiboia. Sabe o que é baba de jiboia? É porque a jiboia, quando ela vai engolir uma presa muito grande, ela primeiro amassa até quebrar toda a estrutura da presa. E quando ela amassou a presa, que ela está toda quebrada, ela vai lá e baba naquela presa para lubrificar, para ela poder engolir melhor. Então algumas declarações de amor que a gente faz são abraço e baba de jiboia. A gente só está apertando o suficiente para quebrar toda a resistência, depois está lubrificando para poder engolir melhor. Mas no fundo, a gente não ama, a gente gosta daquele prato e, se possível, servida quente. E aí, quando não vem do jeito que eu quero, quando aquela presa, quando eu penso que está tudo resolvido, ela escapa, aí fica difícil perdoar, porque não é uma questão de perdão. É uma questão de desapontamento mesmo. Ou então, eu tenho lá aquele esquema, né, de negociar. Já não é mais o abraço, a baba da jiboia, mas é a negociação, né, é o convencimento. Então, algumas declarações de amor que a gente faz não são declarações de amor, são propostas de uma sociedade vantajosa. Então, eu não tô assumindo um compromisso de amor, eu estou apresentando uma proposta vantajosa de parceria, de sociedade, de benefício compartilhado. E aí, quando esse contrato é quebrado, eu não tenho dificuldade de ir para a posição de quem foi traído, e aí é difícil perdoar. É difícil perdoar, porque eu já estava evoluído, né, numa coisa agora bem mais raciocinada. Então, o que está além disso? O amor. Esse é o caminho sobremodo excelente. Ele passou pela satisfação da necessidade, ele passou pela contemplação do interesse e ele assumiu a intencionalidade da responsabilidade, do compromisso, da palavra empenhada. Então, para o amor, o que conta é o que nós temos para entregar e não o que as pessoas vão fazer com isso. E aí eu tenho um compromisso com a pessoa. Eu tenho um compromisso com a pessoa, de entregar para ela tudo aquilo que eu posso entregar. Então o amor não está baseado naquilo que eu preciso nem naquilo que eu gosto, mas a minha responsabilidade de continuar entregando. Então é o compromisso de transmitir para a pessoa aquilo que pode ser a semente de amor, para que, mais do que ser amada numa relação que satisfaça ou que contemple os interesses, mas que isso possa ser uma relação que desenvolva a consciência de identidade e maturidade, de modo que ao fim dessa relação de amor as pessoas estejam completas e não carentes. Então, quanto mais a gente ama, mais liberdade a gente encontra. Quanto mais a gente ama, mais liberdade a gente encontra, menos autonomia a gente tem. Glória a Deus. Porque eu deixo de ser um ser autônomo, que eu posso satisfazer minha necessidade de qualquer jeito, contemplar meus interesses de qualquer forma. Eu não tenho mais autonomia, mas eu tenho a liberdade de expressar de forma plena, absoluta, livre, completa, tudo aquilo que eu tenho para oferecer. Então o amor nos conduz à perfeita liberdade e ausência total de autonomia, porque eu passo a ser agora um ser relacional, e como diz aqui, o amor jamais acaba. Amém?
Glória a Deus, um grande privilégio a gente poder estar aqui, poder falar desse assunto. Eu espero que a gente tenha, em nome de Cristo Jesus, compreendido melhor aí porque que, na verdade, só é difícil a gente perdoar quem a gente diz que ama, porque na verdade a gente amava somente de palavra, não por obra e em verdade. Mas quando a gente ama de verdade, a gente não tem dificuldade de amar, porque o amor é paciente, é bondoso, é rico de misericórdia, é benigno, ele não procura seus próprios interesses, não se ressente do mal, ele não é violento, ele não é ressentido, né, como a gente viu aqui, ele não se alegra com a injustiça, mas ele tem prazer na verdade. Glória a Deus, aleluia, um forte abraço, fica na paz, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai tratar de mais uma questão aí que foi levantada aí essa semana e até sexta-feira a gente vai aprofundar nessas reflexões, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem em paz, até amanhã, se Deus quiser.